Notícias do STJ. Os destaques do dia do Superior Tribunal de Justiça, quando e onde você quiser. Olá, esse é o boletim com alguns destaques do STJ. A terceira turma do Superior Tribunal de Justiça decidiu que o cancelamento de proposta de plano de saúde por motivo discriminatório configura ato ilícito e pode gerar indenização por dano moral. O colegiado entendeu que há dever de reparar quando ficar comprovado que a recusa ocorreu em razão de um dos beneficiários ter transtorno do espectro autista. O caso analisado teve origem na contratação de um plano coletivo empresarial para um sócio, a esposa e o filho do casal. Um dia antes do início da vigência, uma entrevista médica confirmou que a criança possui TEA. Após o prazo previsto para o início da cobertura, a operadora não enviou as carteirinhas nem respondeu ao contratante. Diante do silêncio, foi registrada a reclamação junto à Agência Nacional de Saúde Suplementar. A empresa informou então o cancelamento da proposta, alegando que o plano deveria incluir obrigatoriamente ambos os sócios. O contratante sustentou que houve seleção de risco em razão da condição de saúde do filho. O Tribunal de Justiça de São Paulo determinou a efetivação do contrato, mas afastou a indenização por danos morais. No STJ, o autor recorreu alegando prática abusiva e discriminatória. O colegiado da terceira turma deu provimento ao recurso e concluiu que houve violação à boa-fé objetiva e à função social do contrato. A relatora, ministra Nancy Andrighi, afirmou que a proposta tinha força vinculante. Segundo a magistrada, a operadora já havia aceitado a contratação apenas com o núcleo familiar de um dos sócios. Para ela, é possível inferir que o cancelamento ocorreu por motivo diverso do alegado relacionado à condição da criança. A decisão destacou que a Lei 12.764 de 2012 reconhece a pessoa com TEA como pessoa com deficiência, vedando o tratamento discriminatório. Assim, ficou reconhecido o direito à indenização por dano moral. A terceira sessão do Superior Tribunal de Justiça vai definir sobre o rito dos recursos repetitivos se é obrigatória a apreensão e a realização de perícia da arma de fogo para aplicar a causa de aumento de pena no crime de roubo. A questão foi cadastrada como tema 1407 e tem como relator o ministro Carlos Pires Brandão. O julgamento vai esclarecer se, para a incidência da majorante prevista no artigo 157, parágrafo 2º-A1 do Código Penal, é indispensável ou não a apreensão e o exame pericial da arma ou se outros meios de prova podem comprovar o uso. Segundo o relator, o tribunal já afirmou o entendimento em diversas decisões, no sentido de que a apreensão e a perícia podem ser dispensadas quando depoimentos da vítima e de testemunhas demonstrarem de forma consistente o emprego da arma de fogo. Ao propor a afetação, o ministro destacou que a jurisprudência da Corte está pacificada, embora ainda não tenha sido fixada sob o rito dos repetitivos. Por isso, não determinou a suspensão dos processos em andamento sobre o tema. O julgamento por recurso repetitivo permite que o STJ estabeleça uma tese jurídica a ser aplicada em casos semelhantes em todo o país. O objetivo é uniformizar a interpretação da lei, garantir segurança jurídica e dar mais celeridade à solução de processos que tratam da mesma questão. A primeira sessão do Superior Tribunal de Justiça decidiu que sociedades uniprofissionais constituídas como sociedades limitadas podem se beneficiar do regime de tributação fixa do ISS, conforme o Decreto-Lei 406 de 1968. No entanto, para isso devem ser atendidos 3 requisitos cumulativos, como a prestação pessoal dos serviços pelos sócios, a responsabilidade técnica individual e a inexistência de estrutura empresarial que descaracterize o caráter personalíssimo da atividade. Essa decisão foi tomada em julgamento realizado sob o rito dos recursos repetitivos, tema 1323. Isso significa que ela vai servir de base para os demais tribunais do país quando julgarem casos semelhantes. O relator, ministro Afrânio Vilela, destacou que o tratamento fiscal diferenciado não é um privilégio, mas um reconhecimento das especificidades das atividades profissionais prestadas de forma individual pelos sócios. Segundo o ministro, o tipo societário adotado, como a responsabilidade limitada, não impede por si só o enquadramento no regime tributário especial.
O ponto central, segundo ele, está na pessoalidade da prestação do serviço e na responsabilidade técnica individual dos sócios. A estrutura organizacional da empresa não pode se sobrepor à atuação dos sócios. Se houver características empresariais predominantes, como terceirização de serviços, diversificação de atividades não afins ou organização econômica complexa, a sociedade perde o direito à alíquota fixa do ISS. E esse foi o Notícias do STJ de hoje. Para ouvir mais, acesse o Spotify ou o SoundCloud do STJ. Tchau, tchau. Notícias do STJ, uma produção da Secretaria de Comunicação Social do Superior Tribunal de Justiça.